Eminente irmão Luiz Mário Luqueta, grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Paraná, sereníssimo irmão Marco Antônio Correia de Sá, grão-mestre da Grande Loja do Paraná, e sereníssimo irmão Christian Adrian Flores Maldonado, grão-mestre do Grande Oriente do Paraná. Cumprimentando-os, cumprimento todas as autoridades anteriormente nominadas. Irmão presidente da sessão, irmãos primeiro e segundo vice-presidentes, meus caros irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos e telespectadores que nos assistem nesta sessão. A glória do grande arquiteto do universo. O motivo de estarmos nesta noite aqui é o de comemorarmos a Semana da Pátria. E me honra muito ter sido convidado para falar a vocês sobre esse tão importante acontecimento que é a independência do nosso país. E mais importante ainda, por ser a primeira vez que temos esta sessão da independência conjunta das três obediências maçônicas paranaenses, Grande Oriente do Brasil Paraná, Grande Loja do Paraná e Grande Oriente do Paraná, reunidas e irmanadas para comemorar a Semana da Pátria. De forma híbrida, aqui no Templo Nobre da Grande Loja do Paraná e online pelo canal do YouTube da Maçonaria Paranaense. O tema que irei apresentar é a influência da maçonaria na independência do Brasil. E para apresentar este tema, abordarei uma rápida evolução cronológica de fatos que antecederam a nossa independência, sendo um pouco mais detalhado nos acontecimentos de 1822, mesclado a isso a atuação dos maçons que, de uma forma ou de outra, agiram no cenário político brasileiro, articulando de tal maneira os fatos que levariam à libertação da nossa pátria do jugo português. Começa então por uma rápida contextualização do cenário precedente à nossa independência, ainda no Brasil colônia, até para nos atualizarmos historicamente a respeito dos acontecimentos que culminaram com a separação do Brasil de Portugal. A partir da chegada dos portugueses em 1500 e decretando a descoberta oficial da ilha de Veracruz, nosso território passou a ser uma colônia portuguesa, sendo explorado desde então pela sua metrópole, não tendo liberdade econômica, liberdade administrativa e nem liberdade política. Vale recordar também que por um período de 60 anos, entre os séculos 16 e 17, o Brasil foi colônia espanhola. Isso porque os reinos da Espanha e Portugal foram unidos sob a tutela do monarca espanhol. Além disso, na primeira metade do século 17, houve a invasão holandesa no nordeste do nosso país. Esses acontecimentos acrescidos da exploração excessiva das nossas riquezas por parte desses reinos e os colonos locais, sem ter o direito de protestar, elevava cada vez mais o descontentamento dos aqui residentes e muitos já nascidos brasileiros. Inicia-se então as rebeliões conhecidas como movimentos nativistas, quando ainda não se pensava na separação entre Portugal e Brasil, mas o sentimento de liberdade já começava a brotar no meio da sociedade brasileira. Esses movimentos foram duramente reprimidos pelas autoridades portuguesas. Em todos eles, de uma forma ou de outra, o ideal maçônico esteve presente, fosse pela presença de maçons entre seus líderes, apoiados por entidades maçônicas ou outras sociedades secretas já existentes naquela época. Registram-se as revoltas de Beckman, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, entre tantas outras. No início do século XIX, no ano de 1808, Dom João, a família real e a corte portuguesa saem de Portugal em direção ao Brasil, fugindo da iminente invasão e dominação de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. É interessante fazer uma parte aqui para mencionar que em 1808, na chegada da família real no Brasil, Dom João não era o rei, ele era o príncipe regente. A rainha de Portugal e Algarves, depois rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, era Dona Maria I, a qual, devido a uma doença mental, estava impedida de reinar.
Dom João se torna rei de direito no dia 20 de março de 1816, mas sua sagração definitiva e coroação foi somente em 6 de fevereiro de 1818. Este evento da vinda da família real e corte portuguesa para o Brasil trouxe um significativo e célere progresso para a colônia, pois o Brasil passou a ter uma administração de Estado organizada, como se fosse uma nação independente. Apenas 6 dias após a sua chegada, o príncipe regente assina sua primeira carta régia no Brasil, promovendo a abertura dos portos brasileiros, que extinguia o monopólio português sobre o comércio do nosso país. O Brasil inicia assim uma vida política e comercial independente de Portugal, porém, a influência inglesa na economia brasileira era muito forte. A Inglaterra foi o país que proporcionou e articulou as condições necessárias para a vinda da corte para o Brasil. Em 1810, os franceses são expulsos de Portugal por uma atuação bélica das tropas inglesas, e a Inglaterra assume o governo de Portugal, isso, claro, com a permissão de Dom João. Em 1815, a Europa muda de cenário. Há a queda de Napoleão e a instalação do Congresso de Viena, com a finalidade de reorganizar o velho continente. Dom João, acompanhando esse cenário progressista e com a devida concordância da Inglaterra, põe fim à condição de colônia do Brasil, criando em 16 de dezembro de 1815 o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Chegamos a 1820. Quando os portugueses, já fartos do controle inglês e da falta de melhores condições econômicas em Portugal, iniciam uma revolução na cidade do Porto, tendo como consequências culminante o desejo dos ingleses. Os portugueses, então, instalam um governo provisório, além de uma constituição também provisória, e impõem sérias exigências a Dom João, agora já com o título de rei e o nome de Dom João VI. Em 1821, precisamente no dia 25 de abril, não mais resistindo à pressão portuguesa, e após 13 anos no Brasil, Dom João VI regressa a Portugal, nomeando como regente do Brasil o seu filho Dom Pedro. Após a partida de Dom João VI, já no primeiro mês de 1822, iniciam-se então os fatos que determinaram a independência do nosso país. Mas antes de continuar sobre os acontecimentos de 1822, faço um comentário que penso ser pertinente. Uma questão sempre colocada em pauta é: até que ponto a maçonaria influenciou ou influencia em fatos políticos, sociais e econômicos da nossa nação? Com essa pergunta, chamo todos à reflexão sobre a conexão entre entidade maçônica e membros dessa entidade. A instituição maçonaria tem como princípios basilares ser essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. E afirma ainda que o sectarismo político, religioso e racial é incompatível com a universalidade do espírito maçônico. Quaisquer pendências ou querelas acerca de religião, cidadania ou política não devem ser conduzidas para dentro das portas das lojas maçônicas. A maçonaria não é religião, seita ou agremiação política e não permite em suas reuniões qualquer discussão sectária. Estes são alguns dos princípios maçônicos que encontramos nas constituições e leis de nossas obediências regulares brasileiras. Então, é difícil imaginar que a instituição maçonaria se posicione quanto a partidos ou ideologias políticas, mas pode-se pensar que são os maçons, os átomos do corpo maçônico, que constituem a maçonaria, estes sim, que influenciam e influenciaram a política, a sociedade e a economia do Brasil. Retomando a nossa narrativa, ao ano de 1822, vamos ver agora como os principais fatos históricos que culminaram com a proclamação da nossa independência tiveram a influência dos maçons. Já quando dos decretos portugueses exigindo o retorno de Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, a Portugal, os maçons já tramavam a independência do Brasil e, para isso, necessitavam que o futuro imperador ficasse aqui no nosso país. Articularam, então, para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. E isto
que culminou no dia 9 de janeiro de 1822, sendo conhecido como Dia do Fico. Destaco a atuação, entre outros importantes personagens desta articulação, do maçom José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado, e fez um inflamado e determinante discurso pedindo para que o príncipe regente permanecesse aqui. Após ouvir atentamente, Dom Pedro responde: "Estou pronto, diga ao povo que fico." No dia 13 de maio de 1822, por obra do grupo de maçons encabeçado por Joaquim Gonçalves Ledo, o então príncipe regente Dom Pedro recebe o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Neste mesmo mês, aconselhado pelo primeiro-ministro das pastas do Reino e de Estrangeiros, o maçom José Bonifácio de Andrada e Silva, Dom Pedro assina o decreto do Cumpra-se, segundo o qual só vigorariam no Brasil as leis das cortes portuguesas que recebessem o Cumpra-se do príncipe regente brasileiro. Em 2 de junho de 1822, o maçom José Clemente, em uma audiência com Dom Pedro, leu o discurso redigido pelos maçons Joaquim Gonçalves Ledo e Januário Barbosa, que dissertava sobre a necessidade de uma constituinte. Após esse apelo, Dom Pedro envia mensagem a Dom João VI que já era tempo do Brasil ter suas próprias cortes. Assim, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte para dar ao Brasil uma Constituição. Paralelamente a esses fatos, no dia 17 de junho de 1822, a loja maçônica Comércio e Artes na Idade do Ouro desdobra-se em mais duas. Seus membros se dividiram e constituíram as lojas Esperança de Niterói e União e Tranquilidade, criando a condição mínima de 3 lojas para a constituição de uma obediência maçônica. Nasce, assim, no Brasil, o Grande Oriente Brasílico, ou Brasiliano, mais conhecido hoje como Grande Oriente do Brasil, nome que usarei a partir daqui para frente para facilitar o entendimento. Instituição essa que foi a primeira obediência maçônica nacional e que teria participação decisiva nos acontecimentos daquele ano no nosso país. O advento almejado pelos fundadores do Grande Oriente do Brasil era a independência do nosso país, porém, este intento era desejado de forma distinta por parte de seus 2 mais ilustres membros, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. José Bonifácio, que era conselheiro do príncipe regente, Dom Pedro, defendia a independência, mas com a continuidade da monarquia. E Joaquim Gonçalves Ledo queria que o Brasil, após a independência, fosse uma república democrata. Ou seja, os dois eram convergentes no empreendimento libertário, porém antagônicos nas suas convicções para o futuro político do Brasil. José Bonifácio ganhou a alcunha de Patriarca da Independência, isso pela sua articulação junto ao príncipe regente Dom Pedro, ao qual ele era muito próximo na época. Já Joaquim Gonçalves Ledo é considerado por muitos o herói anônimo da nossa independência. Foi um grande fomentador deste movimento, principalmente para trazer Dom Pedro para a maçonaria e assim facilitar a articulação que iria culminar na liberação do nosso país do jugo de Portugal. Na constituição da primeira diretoria do Grande Oriente do Brasil, José Bonifácio foi empossado como grão-mestre e Joaquim Gonçalves Ledo como primeiro grande vigilante. Em reunião do Grande Oriente do Brasil no dia 2 de agosto de 1822, o grão-mestre José Bonifácio propôs que Dom Pedro fosse iniciado na ordem, proposta colocada em votação e imediatamente aprovada por unanimidade. Dom Pedro foi comunicado e ainda nesta mesma reunião ele lá compareceu e foi regularmente iniciado, conforme prescrito na liturgia maçônica, adotando o nome simbólico de Guatimozin. E aqui só um pequeno esclarecimento, para comentar que Dom Pedro foi iniciado na loja Comércio e Artes, que adotava o rito adoniramita. E este rito maçônico tem, por tradição, adotar nomes simbólicos já na entrada de um novo membro na instituição. Por isso, Dom Pedro é referido com o nome simbólico, adotado por ele, de Guatimozin. Retomando a nossa narrativa, na sessão do dia 5 de agosto de 1822, presidida pelo primeiro grande vigilante, José Gonçalves Ledo, foi proposto e
aprovado o aumento de salário para o aprendiz Guatimozin, que havia sido iniciado apenas 3 dias antes. Aumento de salário na tradição maçônica significa subir de grau. Em 14 de agosto, Dom Pedro viaja a São Paulo, com o intuito de apaziguar descontentes em São Paulo. Acompanhado de uma pequena comitiva, a lenta viagem acaba durando 10 dias do Rio de Janeiro até a capital paulista. No dia 19 de agosto, emite um decreto dissolvendo o governo provisório de São Paulo. No dia 5 de setembro, vai a Santos, de onde regressou na madrugada de 7 de setembro de 1822. Estava Dom Pedro e sua comitiva na colina do Ipiranga, às margens de um riacho, quando foi interpelado pelo correio da corte que lhe trazia uma carta de José Bonifácio e Dona Leopoldina. Dom Pedro, após tomar conhecimento dos conteúdos das cartas e das notícias trazidas pelos emissários, pronunciou as seguintes palavras: "As cortes perseguem-me, chamam-me com desprezo rapazinho e brasileiro. Verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." Dom Pedro, depois de arrancar a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, continuou dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." Ele desembaiou sua espada, afirmando que, para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou: "Independência ou morte", lembrado para sempre como o Grito do Ipiranga. Dando continuidade aos fatos maçônicos referentes à proclamação da nossa independência, temos a famosa ata da 14ª sessão do 20º dia do 6º mês maçônico do ano de 1822. E antes de continuar falando sobre essa ata, cabe aqui uma explicação. Naqueles tempos, a maçonaria adotava calendários diferentes do calendário civil. E segundo explica o autor maçônico, o irmão José Castellani, esta ata do 20º dia do 6º mês corresponde ao dia 9 de setembro de 1822, portanto, 2 dias após a proclamação da nossa independência. Mas os maçons reunidos neste dia 9 não sabiam que Dom Pedro havia já proclamado a nossa independência. Nesta ata consta a convocação dos membros das 3 lojas metropolitanas do Rio de Janeiro para a sessão extraordinária, presidida pelo primeiro grande vigilante, Joaquim Gonçalves Ledo, e aqui pego carona no livro do irmão José Castellani, Os Maçons da Independência do Brasil, que discorre assim sobre esta reunião. Diz ele: Joaquim Gonçalves Ledo, no impedimento do grão-mestre José Bonifácio, dirigindo do sólio enérgico e fundado discurso, demonstrando com as mais sólidas razões que as atuais políticas circunstanciais de nossa pátria, o rico, fértil e poderoso Brasil, demandavam e exigiam imperiosamente que sua categoria fosse inabalavelmente formada, com proclamação da nossa independência e da realeza constitucional, na pessoa do augusto príncipe, perpétuo defensor do Reino do Brasil. Consta também que esta moção fora aprovada por unanimidade e simultânea aclamação expressada com o ardor do mais puro e cordial entusiasmo patriótico, que, sossegado, mas não extinto o ator da primeira alegria dos ânimos, por verem preste a realizarem-se os votos da vontade geral pela independência e engrandecimento da pátria, propusera ainda Joaquim Gonçalves Ledo a necessidade de ser esta sua moção discutida, para que aqueles que pudessem ter receio de que fosse precipitada a medida da segurança e engrandecimento da pátria que se propunha, a perdessem, convencidos pelos debates de que a proclamação da independência do Brasil era a âncora da salvação da mesma pátria. Esta foi, portanto, a narrativa da reunião do Grande Oriente do Brasil que referendou a independência do nosso país. Na verdade, o Grande Oriente do Brasil deixou claro que apoiava o rompimento com Portugal e declarava Dom Pedro como imperador brasileiro. Os fatos desta referida sessão são verdadeiros e merecem a importância que realmente possuem, pois no dia 9 ainda não se tinha conhecimento dos acontecimentos do dia 7 de setembro em São Paulo,
quando o príncipe regente proclamou a independência na colina do Ipiranga. Mas é uma verdade que precisa ser reposta. Independentemente da data de ter sido 2 dias depois esta sessão e os maçons ali reunidos, merece então esta importância que realmente possui, pois vale lembrar então que naquela época as comunicações eram transmitidas a cavalo, ou seja, demoravam dias para chegarem aos seus destinos. Desta forma, mesmo que tenha sido o dia 9, e os maçons do Rio de Janeiro ainda não sabiam da proclamação. Então a intenção de apoiar o ato soberano da nossa pátria é o que vale. O irmão Kênio Ismail, no seu livro História da Maçonaria Brasileira para Adultos, traz uma lembrança interessante. Escreve ele: todavia, a participação maçônica nesse processo de independência não ficou restrita ao Rio de Janeiro. Deve-se registrar também que os maçons paulistanos foram os primeiros a aclamar publicamente o novo imperador, ainda naquela noite de 7 de setembro de 1822, no Teatro da Cidade. A data oficial de comemoração da nossa independência é o dia 7 de setembro. Porém, na ata de aclamação de Dom Pedro como imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor, consta o dia 12 de outubro. Assim está escrito nas primeiras linhas desta ata: no fausto dia 12 do mês de outubro de 1822, primeiro da independência do Brasil, nesta cidade e corte do Rio de Janeiro e palacete do campo de Santa Ana, se juntaram o desembargador, juiz de fora, vereadores e procurador do Senado da Câmara, comigo escrivão, abaixo nomeado, e os homens bons que no mesmo têm servido, e os mestres e os procuradores das câmaras de todas as vilas desta província adiante assinados, para o fim de ser aclamado o senhor Dom Pedro de Alcântara, imperador constitucional do Brasil, conservando sempre o título de seu defensor perpétuo. Como pano de fundo para todos esses fatos que culminaram na independência, havia divergência de pensamento entre José Bonifácio, muito ligado a Dom Pedro e à monarquia, e Joaquim Gonçalves Ledo, que além de desejar a independência, queria já na sequência a República Democrática. José Bonifácio, apesar de ter sido empossado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, isso por questões estratégicas dos articuladores da independência, não era muito simpático aos ideais democráticos da maçonaria. Isso pode, num primeiro momento, parecer um contrassenso. Afinal de contas, a maçonaria havia se organizado um século antes sob o regime de uma monarquia, a inglesa, e acabava de passar por um processo de reunificação na Inglaterra, a união da Grande Loja dos Modernos com a Grande Loja dos Antigos, resultando na Grande Loja Unida da Inglaterra, também sob as bênçãos do regime monárquico inglês. Então, por que um monarquista teria medo da maçonaria? Todavia, vale ressaltar que aqui no Brasil, a maçonaria tinha fortíssima influência da França e de Portugal. E convém lembrar que poucos anos antes, a França havia passado por uma revolução sangrenta, a qual trazia o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso assustava os defensores do regime monárquico brasileiro. Nesse caso, pode-se pensar que José Bonifácio não tinha medo da maçonaria propriamente dita, mas sim do que pudesse acontecer aqui o que havia acontecido na França. Portanto, esse medo que o rondava o fazia defensor da continuidade do reinado. Em virtude disso, ele funda no Brasil o Apostolado, uma sociedade secreta rival da maçonaria para tentar atenuar os efeitos democráticos do pensamento dos maçons. Pouco tempo depois da proclamação da independência, em uma estratégica política de Gonçalves Ledo, passando por cima do grão-mestre José Bonifácio, Dom Pedro I é proposto e eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no dia 4 de outubro de 1822. Hélio Leite, no seu livro 195 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, nos conta que, embora quase todas as pessoas influentes junto a Dom Pedro fossem maçons e membros do Grande Oriente, a única obediência maçônica então existente na época, a rivalidade política entre eles era bastante grande e a disputa pelo poder provocou sérias lutas. Um mês depois, exatamente no dia 21 de outubro, determinava Dom Pedro I:
Primo como imperador, Segundo como grão-mestre, e decreta o fechamento temporário do Grande Oriente, que acabou se mantendo em vigor durante todo o seu reinado. A maçonaria só tomaria áreas de legalidade novamente com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e sua ida a Portugal para retomar o trono português, sendo coroado Dom Pedro IV de Portugal. Percebe-se o quanto a maçonaria era presente na corte. Muito além de Joaquim Gonçalves Ledo, José Bonifácio, Clemente Pereira, existiam muitos outros maçons não relatados aqui nessa explanação, que foram dedicados de uma forma ou de outra no empreendimento que almejava a independência do nosso país. Provavelmente foi sob o forte medo da influência maçônica democrática que Dom Pedro determinou o fechamento temporário do Grande Oriente do Brasil. Por curiosidade, o nome completo de Dom Pedro I, imperador do Brasil, era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Meus caros, ao me dirigir para o encerramento desta apresentação, quero deixar uma mensagem a todos vocês que estão assistindo neste momento e a todos que assistirão esta apresentação futuramente nos canais digitais da maçonaria paranaense e nacional. A mensagem é de instigação para que todos estudem e pesquisem sobre os fatos tanto pré como pós-independência do Brasil. A atuação de Dom Pedro I como imperador brasileiro, as figuras maçônicas que protagonizaram os eventos daquela época e também sobre as proposições de José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. Assim, todos vocês terão uma compreensão mais clara dos bastidores da história, que nem sempre é contada nas escolas. E por fim, lembro que o Grande Oriente do Brasil, primeira obediência então, nacional maçônica e constituída no território brasileiro em 1822, já vislumbra, logo ali, a chegada do seu 200º aniversário. E já estão em preparação as solenidades que marcarão esta importante data maçônica, os seus 200 anos de fundação. Por isso, convido a todos que acompanhem este aquecimento da festa e, é claro, os eventos desta grande comemoração no próximo ano. Viva o Grande Oriente do Brasil Paraná! Viva o Grande Oriente do Brasil! Viva a Grande Loja do Paraná! Viva o Grande Oriente do Brasil! Viva o Grande Oriente do Paraná! E glória ao grande arquiteto do universo! Muito obrigado!